Essa reportagem que eu vou mostrar agora aqui para você, ela é tremendamente preocupante, porque ela mostra algo que vai muito além do que está sendo dito, especialmente pelos extremistas aqui no Brasil, esses bolsonaristas, esse pessoal todo, que estão, de certa forma, comemorando um ataque contra o nosso país. Esses que se dizem patriotas estão comemorando um ataque direto, quase que uma declaração de guerra, pelo menos uma guerra comercial contra o Brasil. Mas existem uma série de outras questões por trás. E essa reportagem, ela mostra que uma das principais questões é a questão financeira, que envolve o Bolsonaro, mas também que envolve amigos diretos do Trump e o próprio Trump. Ou seja, você vai ver nessa reportagem aqui, eles ganharem dinheiro, e não é pouco não, a gente está falando de bilhões, tá? Ganharem dinheiro com a ação do Trump contra o Brasil. Eles estão ganhando dinheiro com isso. E isso é, obviamente, algo muito mais do que assustador, é uma coisa repugnante. E essa reportagem ela é muito importante, é uma reportagem histórica e importante para mostrar o momento em que o nosso mundo está vivendo. E como que as coisas muitas vezes extrapolam, quase sempre, esse debate ideológico que a gente tenta levantar de esquerda a direita, de pensamentos sobre determinados assuntos. É muito mais do que isso, tem gente poderosíssima, tem bilionário faturando horrores com isso. Antes de trazer essa reportagem, eu quero também aqui mostrar para você um trecho de um debate entre aquele coronel Crisóstomo, aquele deputado extremista, que de forma vagabunda e, a meu ver, criminosa, ele instigou um golpe de Estado, inclusive conclamando a própria imprensa que estava ali presente a aderir a esse golpe de Estado, um golpe militar, inclusive, a ele. O que aconteceu? Eu trouxe esse vídeo para você no vídeo anterior, eu trouxe esse momento. E depois que ele fez essa fala, houve um debate entre ele e os políticos extremistas que estavam lá e a própria imprensa. E agora esse debate, essa discussão entre eles foi divulgado. E eu quero trazer para você essa discussão. Se você não viu esse vídeo, eu vou trazer o mesmo vídeo, tá? Que eu coloquei no vídeo anterior, só que de outro ângulo e com uma outra, aqui já de forma oficial, um veículo de imprensa filmando, com bom áudio e com boa imagem. Então vou trazer para você o trecho em que esse coronel da extrema-direita, ele instiga, ele pede um golpe de Estado, instiga as Forças Armadas para isso, e na sequência eu vou trazer esse debate entre aqueles políticos que estavam lá, todos de extrema-direita, e a imprensa. Primeiro vamos ao vídeo do coronel. Na década de 60, em 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira, defendam o Brasil, defendam o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso, queremos paz, o Brasil quer paz, senhores. Nós estamos entristecidos com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia! Então você está vendo esse deputado extremista pedindo um golpe de Estado e conclamando as Forças Armadas e a própria imprensa. O nome desse deputado, que faz essa vagabundagem, esse canalha, é o deputado Coronel Crisóstomo. Ele é do estado de Rondônia. E aí o que acontece? Agora você vai ver um debate entre membros ali da imprensa que estavam querendo saber o que estava acontecendo. Falaram, mas espera aí, você está lembrando 64, você está falando sobre o golpe militar de 64, e eles querendo saber um pouco mais sobre o que estava acontecendo. Ali presente estava o líder do PL no Senado, o Carlos Portinho. Esse sujeito que você vai ver aqui
que também foi para vagabundagem, para canalice, ele é senador pelo Rio de Janeiro. Então veja agora o debate, vamos colocar assim, entre esse sujeito, esse Carlos Portinho, senador pelo Rio de Janeiro, e a imprensa. Explicasse um pouquinho melhor. O senhor falou que a imprensa em 64 ficou do lado do povo, agora o senhor está invocando as Forças Armadas para ficar do lado do povo. O que o senhor quer, basicamente, com isso, fazendo referência a 64 duas vezes? O senhor fez? É um complemento aqui. Mas só para a gente poder entender. Com relação às Forças Armadas, foi dito, inclusive, na minha manifestação. Há generais de alta patente presos e há um corte sucessivo no orçamento das nossas Forças Armadas. Há uma preocupação muito grande sobre a defesa do nosso país. Isso é suficiente, é a resposta. Líder, a gente próxima pergunta. Mas a questão foi orçamentária. Não foi orçamentária. A questão foi a posição do parlamentar é individual e ele tem o direito de falar pela sua... O assunto não é esse. Vamos ao assunto e à posição das lideranças que manifestaram. Líder, então vou te perguntar. Sobre 1964, um integrante do bloco que vocês trouxeram aqui, das lideranças que o senhor trouxe aqui, disse que a imprensa tem que fazer a defesa como fez em 1964. Eu quero entender se vocês estão defendendo, como grupo, como bloco, como lideranças, algum tipo de interferência das Forças Armadas nesse processo do Supremo Tribunal Federal. Nós falamos à toa. Peraí. Eu vou responder. Nós estamos falando exatamente o oposto. Eu vou responder. O que a gente quer é democracia. O que a gente não tem no país hoje é uma democracia real. Hoje há exilados políticos. Hoje há jornalistas perseguidos. O que a gente está dizendo aqui é que a sociedade aonde se inclui a imprensa, é que a sociedade aonde se inclui também as Forças Armadas, que todos olhem para o que está acontecendo, porque o mundo está olhando, e não é os Estados Unidos apenas. A Alemanha está se manifestando e a imprensa alemã está se manifestando. A OTAN está se manifestando. E por que a referência a 1964? A referência para a sociedade, a referência sobre golpe vem da sua boca, inclusive. Próxima pergunta. Sobre Jair Bolsonaro, sobre a manifestação da... Não adianta você ficar gritando com a imprensa, igual um psicopata, um sujeito adoentado, e não responder a algo que é óbvio, que todo mundo iria perguntar. O sujeito acaba de instigar um golpe de Estado, cita 64, onde houve um golpe militar contra o Brasil. E aí você simplesmente não quer responder sobre isso? Você simplesmente não quer falar sobre isso? Esse é o senador Carlos Portinho, mas estava lá também Bia Kicis, aquele outro lá, Jorge Seif, que é outro senador, e estava lá também um outro senador, esse Marcos Duval, além do Crisóstomo, que foi quem fez essa fala. E aí os caras simplesmente não quiseram responder sobre isso. Não quiseram falar sobre aquilo que eles haviam acabado de falar para a imprensa. Acabaram de levar isso para a imprensa, mas não quiseram responder sobre isso. E aí vem esse Carlos Portinho, um bruto, um mal educado, estúpido, gritando com as pessoas e não respondendo aquilo que é obrigação dele. Chamou a imprensa lá. Você está numa coletiva de imprensa. É obrigação tua responder. Então não chama a imprensa. Então fica falando sozinho, fala pro teu celular. É revoltante, gente. Olha, sinceramente, até peço desculpas, a gente nem se altera tanto aqui no canal, mas é revoltante. Mas como esse canal aqui é um canal democrático, se você discordar, você pode colocar os seus comentários aqui, tá tudo bem, né? A gente é um canal que defende a democracia. Existe uma possibilidade agora de ser confirmado isso, as coisas ainda estão muito nebulosas, mas existe uma possibilidade de ter sido negado o visto ao Alexandre de Moraes. O próprio Alexandre de Moraes, ele já disse claramente que ele se importa muito pouco com isso. Falaram que iam perseguir bens dele nos Estados Unidos, ele já declarou que não tem bens nenhum nos Estados Unidos e tudo mais. Não sei se a prioridade da vida do Alexandre de Moraes é ir para os Estados Unidos e eles falam, não vai para Disney, né? E eu quero trazer aqui para você 2 vídeos. O primeiro é desse criminoso foragido da justiça que está lá nos Estados Unidos falando a respeito desse negócio da perda do visto. E o segundo é de um outro senador brasileiro. Primeiro, eu quero colocar esse fugitivo da justiça, esse criminoso, o Alan dos Santos, criminoso vagabundo, fazendo um vídeo a respeito disso. Eu quero já
adiantar, a gente não fala palavrões aqui no canal, mas infelizmente vai acontecer. Mas eu quero trazer para você a realidade desses criminosos e como que eles utilizam as redes sociais, como é que eles fazem nas redes sociais, qual que é o argumento deles e eu quero deixar bem claro, esse sujeito aqui é um líder bolsonarista. Os bolsonaristas radicais batem palma e idolatram esse sujeito. Eu vi agora, na postagem desse vídeo, a pessoa que postou esse vídeo falou: Alan dos Santos, você é nosso herói, nós amamos você. Então veja um trecho do que os extremistas e os bolsonaristas estão divulgando nas redes em relação a essa questão da perda do visto do passaporte do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. É isso aí, porra. Eu esperei 5 anos pra gritar. Perdeu a porra do visto. Perdeu o visto. Chupa essa manga. Você não vai pra Disney, você não vai pra Universal, você não vai pra Las Vegas. Moraes não pode nem se prostituir nos Estados Unidos. Nem virar puta nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes pode mais. Vai ter que ser Cuba, vai ter que ser Venezuela, vai ter que ser China, vai ter que ir pra algum lugar. Nem ser puta nos Estados Unidos você pode mais, Alexandre de Moraes. Nem se prostituir você pode mais. Nem se prostituir. Nem se prostituir, Alexandre. Nem isso. Você vai ter que dar a bunda em algum outro lugar. Aqui você não pode mais. Era isso, galera. Desabafo feito depois tirou a tornezeleira hoje. Isso aí. Tira essa merda aí e vaza pra algum lugar seguro. Chupa essa manga, seu cabeça de piroca de merda. Tamo junto, galera. Fui. É o discurso de ódio, é o ataque, é a ofensa e é o comportamento de... Não apenas... Esse sujeito não é só um imbecil, ele é um criminoso, tá? Isso é importante colocar. São essas pessoas aí que o bolsonarismo defende. Esse sujeito é idolatrado pelos bolsonaristas. E são essas pessoas que começam esse ataque contra o judiciário brasileiro e que instigam as pessoas a ter esse ódio contra o nosso país, contra as nossas autoridades, contra a nossa democracia. Está lá escondido nos Estados Unidos, seguindo o exemplo do Olavo de Carvalho, que fazia a mesma coisa, é o guru dele, né? O guru do Alan dos Santos, Olavo de Carvalho, que fazia a mesma coisa, né? Ficava lá em Virgínia, lá nos Estados Unidos, xingando todo mundo aqui, destratando todo mundo, cometendo uma série de crimes, se escondendo nos Estados Unidos. Aí depois, naquela situação, né, que vai entrar para a história, né, o sujeito vem para o Brasil para ter um atendimento, entrou aqui e saiu daqui fugido para não ter que receber os oficiais de justiça com a quantidade absurda de processos contra ele, e acabou morrendo nos Estados Unidos. Uma coisa assim... o extremismo brasileiro é uma coisa terrível. E aqui, sobre esse mesmo assunto, a perda do visto do Alexandre de Moraes, a gente tem esse senador Cleitinho falando, um senador da República. Mostramos aqui, no vídeo anterior, 2 senadores, né, falando. Agora, 3, na verdade, né? Estava o Carlos Portinho, o Marcos Duval, e também estava esse Jorge Seife. E agora, o Cleitinho, mais uma demonstração da estupidez desse sujeito. Olha só. Urgente, Trump cancela o visto de Moraes e todos os demais ministros do STF. Agora o que falta é o Senado tomar vergonha na cara e começar a impeachment ministro. E o primeiro tem que ser o ministro Alexandre de Moraes. O pessoal de fora, como o Trump, está fazendo mais que a obrigação de nós, senadores, que isso é a nossa obrigação. Se você é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, compartilhe esse vídeo para todo o Brasil e cobre seu senador, que é a minha parte que eu estou fazendo. Eu não tenho o poder da caneta, mas o poder da minha boca eu vou continuar falando. Ninguém vai me calar. Vamos para cima, tamo junto. Olha, Cleitinho, eu não quero calar você, não. Como mineiro, eu quero que você nunca mais seja um representante do nosso povo. Eu quero que você saia do Senado pelo voto. Eu quero que você nunca mais seja eleito. Porque é uma vergonha dilacerante ser mineiro e ter você como representante do meu estado, como representante de Minas Gerais. Fazendo esse papel no momento em que a última coisa que você deveria fazer era isso. Como senador, você deveria ter uma visão sobre o que está acontecendo. O Trump está arrebentando com o nosso país, ele está boicotando o nosso país, ele está roubando o brasileiro, e você, como senador,
você prefere dar voz, dar moral e dar sustentação para esse sujeito. Numa fala vagabunda, canalha. Tem que ser muito canalha para fazer o que você está fazendo a essa altura do campeonato. É uma vergonha, como mineiro, como alguém que nasceu em Minas Gerais, a minha família quase que inteira, né? Metade da minha família nasceu em Minas Gerais, a outra metade em São Paulo, que também tem, né, esse Eduardo Bolsonaro lá em São Paulo. E aí fica essa situação que a gente lamenta muito e entristece muito o mineiro. Você vê um papel desse, né? Um senador que deveria estar agora defendendo o nosso país, indo para o lado do Trump, defendendo o Trump, a essa altura do campeonato. E aí eu coloquei antes o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, que é outro extremista de direita, fala que esse sujeito, o Cleitinho, é um analfabeto. O Alan dos Santos fala que é um analfabeto. E esse sujeito não consegue nem entender que ele está se aliando a gente como Alan dos Santos, que fala que ele é analfabeto. Eu vou trazer para você essa reportagem. Olha, essa reportagem ela é tão chocante que não cabe nem comentário. Cabe só você prestar atenção em cada vírgula, em cada centímetro e milímetro desses vídeos, dessas imagens, e em cada vírgula do que está sendo dito aqui. Essa reportagem é muito importante porque ela mostra a dimensão de onde a família Bolsonaro, em especial, e esses bolsonaristas nos colocaram. Preste atenção. Guarde esse horário. 4h17 da tarde, dia 9 de julho. Foi o horário exato em que o presidente americano Donald Trump publicou a carta nas redes sociais, em que anuncia tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Mesmo os assessores próximos foram pegos de surpresa, mas não todo mundo. Esse aqui é um gráfico que mostra a cotação do dólar em relação ao real no dia 9 de julho. Vamos direto para o horário do anúncio, 4h17 da tarde. Nesse momento, muita gente começa a comprar dólar e vender real. A moeda americana valoriza muito, passa dos 5,58. Isso aqui era esperado, que muita gente fosse vender a nossa moeda para se proteger da desvalorização dela. O que não era esperado era o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você está vendo que durante o dia inteiro a cotação oscila dentro da normalidade? Só que quando chega aqui, à 1h30 da tarde, alguém compra uma quantidade enorme de dólares apostando contra o real. De 3 a 4 bilhões de dólares, afirma Spencer Hakimian, dono de um fundo de investimentos em Nova York. Ele acompanha o mercado financeiro em tempo real para fazer lucro para os clientes. E diz que um salto como esses, que a gente vê à 1h30 da tarde, tão abrupto, foi causado por alguém que disse: eu quero fazer a transação rápido e não quero que ninguém veja. Ou seja, de acordo com Spencer, alguém comprou de 3 a 4 bilhões de dólares à 1h30 da tarde, às 5h46. E aí, 2 minutos depois do anúncio, vendeu a 5,60, quase a mesma quantidade. A gente consegue ver isso aqui no gráfico, porque olha só, essa quantidade aqui é muito parecida com a comprada a 1h30 da tarde. Spencer diz que essa aposta pode ter rendido de 40% a 50% do investimento em 3 horas. A pergunta é: como uma pessoa poderia ter tanta certeza de que viria naquela tarde uma política econômica que desvalorizaria o real para fazer uma aposta tão grande? Spencer defende que as tarifas sobre o Brasil não fazem sentido econômico, porque os Estados Unidos vendem mais para a gente do que compram. Ele explica: não é o padrão normal das transações com o real naquele dia. Então pode ter sido qualquer um que sabia desde o começo. E vamos ter que esperar para ver quem realmente foi. O caso do Brasil não é isolado. O mesmo aconteceu quando Trump anunciou tarifas contra a África do Sul. A aposta foi grande na desvalorização da moeda sul-africana minutos antes do anúncio. A mesma coisa pouco antes de Trump anunciar tarifas contra a União Europeia. A mesma coisa antes de ele anunciar tarifas contra o México e o Canadá. No dia 9 de abril, às 9h37 da manhã, Donald Trump postou nas redes sociais: é uma hora excelente para comprar.
À 1h18 da tarde, ele anunciou uma pausa de 90 dias sobre todas as tarifas. E a bolsa subiu. Quem comprou lá na hora do post ganhou dinheiro. Trump recebeu bilionários donos de fundos de investimentos na Casa Branca e comentou que por causa desse movimento de mercado, eles ganharam juntos mais de 3 bilhões de dólares. Esse caso acendeu o alerta da oposição no Congresso. Parlamentares democratas afirmaram que pessoas próximas a Trump podiam estar usando informações privilegiadas para benefício próprio no mercado financeiro. Pediram uma investigação, mas com a oposição sendo minoria na Câmara e no Congresso, nenhum inquérito foi para frente. A imprensa americana relatou a preocupação dos deputados e senadores com essas possíveis operações ilegais. O jornal The New York Times levantou a questão. Teria Trump manipulado o mercado financeiro? A Casa Branca negou que tenha havido algum tipo de favorecimento. Mas Trump está consciente de que as ações dele têm impacto imediato no mercado. Não dá para saber quem foi a pessoa ou as pessoas que apostaram bilhões na desvalorização do real antes do anúncio oficial. Nem nos casos semelhantes das tarifas a outros países. Porque só os órgãos reguladores e os grandes bancos têm acesso a essa informação. Por isso é difícil provar a origem dessas movimentações. Só que fazer transações financeiras com informação privilegiada é crime. O professor Paul Johnson é diretor do Centro de Análise de Segurança Global da Fordham University. Ele atendeu o Jornal Nacional no intervalo de uma reunião na Bolsa de Valores Nasdaq. Ele afirma que a transação feita no dia do anúncio das tarifas ao Brasil foi de alguém que sabia o que iria acontecer mais tarde. E mais, sabia o que fazer com a informação, como fazer a transação e a hora certa de desfazê-la. Ele afirma que a chance de haver uma investigação sobre o caso é mínima, porque se a transação foi feita por alguém ligado ao governo ou ao Congresso, ninguém investiga. Porque os responsáveis por uma investigação sobre isso seriam o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos, ambos ligados ao governo federal, portanto, sob controle de Donald Trump. Eu pergunto a Spencer se ele acredita que possa haver uma investigação sobre quem está ganhando tanto dinheiro com o anúncio das tarifas. Ele disse que deveria haver uma investigação, mas que duvida que isso aconteça porque Trump demitiria qualquer um que liderasse essa iniciativa. O que ninguém discorda é que a instabilidade pode ser muito boa para poucos eleitos. Olha, por mais que eu queira, eu não vou conseguir expressar o meu nojo e o meu repúdio ao que você acabou de assistir aqui. É repugnante. É uma coisa chocante, né? Pessoas que estão ganhando milhões ou bilhões em cima da tragédia de um país inteiro. É o nosso país inteiro que está nessa situação. Situação essa que nos foi levada pelo Bolsonaro, em primeiro lugar e acima de tudo, e pela família Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Eles nos levaram para essa situação, esse caos, que vai afetar cada brasileiro. Você vai ser afetado, tá? Eu vou ser afetado. Todos os brasileiros vão ser afetados com isso. E você percebe que, no meio dessa história toda, a gente tem essa corrupção terrível nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi um país muito corrupto, viu? Não pense você que eles são os arautos, olha os Estados Unidos, porque aqui a gente tem gente que idolatra os Estados Unidos. Sempre foram muito corruptos, sempre foram sanguinários. Os Estados Unidos é isso. Mas esse tipo de comportamento, de roubar, de ganhar dinheiro em cima da tragédia de um país inteiro, eu não tenho palavras para dizer. Né? Quando a gente fica lembrando o Bolsonaro batendo continência para a bandeira desses caras, dizer que ama o Trump, que ama os Estados Unidos, sabe? Não tem palavras. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Isso é muito importante. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, tá? Quando você dá o like no vídeo, outras pessoas como você acompanham esse material. E eu peço, por favor, se inscreva no canal. Estou pedindo, por favor, faça a sua inscrição aqui no nosso canal. Está numa luta diária aqui. E a gente precisa da sua inscrição. Especialmente quando você se inscreve em vídeos como esse, que são vídeos maiores, mas que tem muita informação. E essas informações o YouTube entende que são importantes. Então, quando você se inscreve, é muito importante. Aproveite essa oportunidade, estamos no sábado,
e você tem um tempo maior para avaliar sobre essa escola de negócios que tem mudado a vida de muitas pessoas. Você pode trabalhar aqui no Brasil, você vai ganhar inclusive em dólar, trabalhando apenas com o seu celular. Essa escola de negócios tem oferecido essa oportunidade. Você vai trabalhar onde você quiser, no dia que você quiser, na hora que você quiser, apenas com o seu celular, e você já pode ter uma renda extra todo mês para você, inclusive em dólar. Vale muito a pena você se informar mais nesse comentário que está aqui abaixo. É o primeiro comentário fixado, tá? É o primeiro comentário. É só você entrar aqui que eu mesmo vou explicar tudo para você. Sou eu mesmo que explico. Primeiro comentário fixado. É a única forma de você ter acesso, tá? Não adianta você procurar de outra forma. É somente por intermédio desse link que vai direto para o WhatsApp e lá no WhatsApp eu explico tudo para você, tá bom? Eu peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar o nosso trabalho sendo membro aqui do canal, sendo um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. A gente tem agradecido muito às pessoas que têm nos ajudado e têm entendido a importância dessa ajuda. Se você puder nos ajudar, eu vou agradecer do mais profundo do meu coração. Quero aproveitar para desejar um bom final de semana para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E spoiler para você que chegou até aqui. A gente vai falar no próximo vídeo sobre essa situação da possibilidade de desligar o GPS no Brasil. É no próximo vídeo, spoiler, que eu só falo para você que chegou até aqui, tá bom? Então eu te vejo daqui a pouco.